Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Eu já tinha algo planejado pra hoje, mas aí eu li o Batman do Neil Gaiman e pensei, caraca, preciso falar com alguém sobre isso. Aí pensei em vocês, né? Por que não? Bom, pelo título tu já deve saber mais ou menos do que trata, né? O que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas. No caso, a DC ligou pro Neil Gaiman e pediu pra ele fazer algo com Batman semelhante ao que o Alan Moore fez nos anos 80 com Superman. Contar a última história do Cavaleiro das Trevas. Só que o Neil Gaiman, ele conta que ele não quis fazer exatamente como Alan Moore, né? Ele trouxe uma ideia dele pro que seria a última história do Batman, né? Então isso já é meio ruim até pra história, porque tu lê com a expectativa de encontrar algo semelhante lá com o que aconteceu com o Homem de Aço, e não, né? É completamente diferente. A premissa já é muito bizarra. Tu tem um velório do Batman, onde se encontram vilões, heróis, amigos e tudo mais, e cada um dos personagens vai contar uma versão da morte do Bruce, né, de como ele acabou morrendo. O que não faz sentido algum, porque, por exemplo, se tu tava lendo o Batman nessa época, tu sabe que ele morreu, né, nesse período por conta de um tiro do Darkseid na crise final. E aí cada um conta uma história mais bizarra sobre a morte do Homem-Morcego. Como não podia deixar de ser, esse quadrinho é uma grande celebração de toda a carreira do Batman, né? De todas as fases mais famosas, dos vários Batmans que a gente tem na cultura pop. Então o próprio Andy Kubert, que é o desenhista, ele procura em alguns momentos emular o traço de outros desenhistas. Sério, se tu leu o mínimo do Batman, assim, dos quadrinhos mais conhecidos, tu vai pegar muita coisa daqui. Eu, inclusive, acredito que se eu ler mais alguns anos Batman e reler essa história, eu vou conhecer ainda mais, sabe? Principalmente lá das fases do começo, lá dos anos 40, 50, 60, por aí. Bom, na parte sem spoilers desse programinha, eu acho que era isso, tá? É a visão do Neil Gaiman pro final de carreira do Batman e o que o Batman simboliza pra Gotham, pras pessoas, né, e pra ele mesmo, acredito eu, porque ele diz aqui no prefácio que o Batman é um dos personagens favoritos dele. E então é isso, eu adorei, tanto é que eu parei o meu dia pra fazer esse programinha. A Carol está querendo me matar aqui, porque era o dia da gente ver um filme, né, a gente ia ver Outcast, na verdade, é uma série de TV. Enfim, então agora tem spoilers, porque essa é uma HQ que tu interpreta, né, ela tem algumas nuances, vamos dizer assim, então eu vou procurar passar minha interpretação pra quem já leu, certo? No caso, esse quadrinho ele foi relançado pela Panini recentemente, então tu consegue bem fácil, ele custa acho que, sei lá, uns 15 reais, enfim, vou deixar links aqui embaixo, tá? Tu pode dar uma olhada. Vamos começar pelo seguinte, tem aquele momento onde os heróis e vilões do Batman, eles resolvem contar como ele morreu. E essa cena já é bizarra, se a gente for parar pra pensar, porque a gente tem os heróis e os vilões, né? Então, eles estão convivendo ali em harmonia e cada um contando a sua historinha sobre a morte do Bruce. E eu interpretei da seguinte forma, por exemplo, o Super-Homem, quando ele vai contar a morte do personagem, ele cita que ele morreu indo defender a cidade. E no meio do diálogo que eles tiveram antes do Batman morrer, ele cita o fato do Batman utilizar o medo como arma, né, pra enfrentar os criminosos, que é muito simbólico, sabe? Porque eu acredito que a ideia do Neil Gaiman era apresentar como seria a morte do Batman pro Superman. Na cabeça do Clark, ele morreria defendendo a forma dele de heroísmo, que é usando medo. Ao mesmo tempo tem a morte do Alfred, que eu acho que é a mais legal de todas. Ele fala que ele contratou atores para serem os vilões do Batman. Olha aí. Então, por exemplo, o Charada foi o primeiro, ele acabou se transformando em Coringa. E aí tu vai pensar, cara, que bizarro isso, por que o Alfred pagaria pessoas para virarem os vilões loucos do Batman? E faz todo sentido, porque na trama ele cita que o Bruce ficava muito triste por conta da morte dos pais, se vestiu de morcego e saiu batendo em bandido. Mas isso não era o suficiente, faltava diversão na brincadeira dele. Então o Alfred foi lá e adicionou os vilões malucos. E vamos parar pra pensar, qual é o grande objetivo do Alfred criando o Bruce? O objetivo dele é fazer ele feliz. Então, nada mais justo do que dar vilões pra ele, né? Caraca, eu achei muito legal. Então é isso, né? A gente tem uma visão muito diferenciada do fim do Batman por conta do Neil Gaiman, né? Essa ideia dos personagens imaginarem a morte ideal pra eles conforme eles veem o que é o Batman. Mas um tema assim que a gente pode ver em todas esses contos que eles colocam no meio do quadrinho é a questão do Batman ser um cara que não desiste, né? Sempre eles estão citando isso, e aí eu interpreto outra coisa no quadrinho. A cena final dele mostra o Bruce nascendo, né? No caso ele renascendo como filho da Marta, né? E tudo mais, né? A gente tem aqui o momento onde ele surgiu. E eu penso o seguinte, a Marta, no caso, lá do meio pro final do quadrinho, aparece a Marta por Bruce num momento assim pós-morte e cita que a grande recompensa que ele vai ter por ser o Batman é
voltar a ser o Batman. Por que isso? Aí é na minha cabeça, né? Eu acredito que... Qual é a motivação do Bruce pra ser o Batman? É vingar, entre aspas, a morte dos pais dele, né? Ele tá ali enfrentando criminosos, como se em algum momento ele fosse enfrentar tantos criminosos ao ponto de trazer os pais dele de volta, o que é impossível. Então ele tem essa obsessão. Então o grande presente do Batman, por ter agido como Batman esse tempo todo, acredito eu na cabeça do Neil Gaiman, seria ele retomar os momentos dele com a sua mãe, que era o momento mais feliz, né? O momento em que ele era o pequeno Bruce. E isso também, sobre muitos aspectos, explica por que a gente tem tantos Batmans por aí. Porque ele tá sempre renascendo para poder viver aquele momentinho feliz dele, aí tem o resto da vida de desgraça e morte, Batman e meu Deus, e volta a ser bebezinho. Então, eu realmente, eu não sei se eu tô pirando, porque é uma interpretação completamente pessoal minha, mas isso fez eu achar esse gibi muito legal. Então, pra finalizar esse programinha, eu preciso que tu comente aí se tu já leu esse gibi, o que tu achou dessa minha teoria, se tu tem alguma teoria semelhante, comenta aí, tá? A tua companhia foi um prazer, e é isso. Tchau, tchau, gostei desse gibi, acho que vale a pena dar uma lida.